diante da eternidade da vida, se uma pessoa viveu poucos anos ou viveu muitos anos, isso não importa muito, mas a questão toda é a intensidade e o quão valorosa e grandiosa foi a existência dela. Então, na nossa caminhada de hoje, a gente compartilha aqui, agora há pouco a gente soube da morte do ator e comediante Paulo Gustavo, e nós assistimos um filme dele, né, recentemente, aqui no Japão. E então a gente fomos pegos de surpresa, e realmente diante da morte vem uma tristeza e a gente relembra várias coisas. E também isso é uma coisa interessante, por isso que a caminhada de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vida e morte. Ela traz essa reflexão, uma reflexão profunda sobre o significado da vida. E os filósofos nisso, todos eles concordam, quanto mais a gente questiona e a gente entende o significado e a profundidade da morte, mais significado e mais vitalidade a gente traz para a vida. Então, não tem, na filosofia você não precisa separar a dor de perder uma pessoa, o luto, a tristeza diante da morte, com trazer significado para a vida e significado para a compreensão, uma melhor compreensão sobre a vida. Então, como a gente disse ontem, a filosofia ela visa fazer você pensar melhor e pensar bem e pensar de outras formas sobre a vida e sobre a morte, sobre as questões que afligem a humanidade. E o Platão, por exemplo, ele diz o seguinte, que filosofar é aprender a morrer. O que essa frase curtinha significa, né? Ela não é tão óbvia quanto parece, mas o filosofar é o questionamento diante da vida e o questionamento diante da morte, que precisa trazer reflexões profundas para a pessoa, para ela compreender melhor a maneira de viver. E uma outra frase do próprio Platão, que eu trago, ele diz o seguinte: nenhum mal pode acontecer a um ser humano bom, nem na vida, nem após a morte. Então, a gente assistindo agora há pouco algumas homenagens para o Paulo Gustavo, e é interessante o quanto as pessoas, no momento da morte de alguém querido, ela traz, na verdade, tudo de bom que aquela pessoa fez. Ela começa a relembrar as coisas que fizeram sentido, os momentos em que a pessoa ajudou a uma outra pessoa. No caso do Paulo Gustavo, que foi um ator que fez milhões de pessoas darem risada, se identificarem mais com a mãe e tudo mais. Então, realmente, essa frase do Platão, ela tem muito sentido para a gente. E o Nietzsche, ele diz o seguinte: temos a arte para não morrer da verdade. Então, é interessante essa provocação dele, né? O quanto a arte ela tem essa capacidade de sublimar e de trazer à tona o que o ser humano tem de melhor, que o ser humano tem, as qualidades do coração humano que são tão importantes e tão maravilhosas. E aí uma outra frase do Confúcio, que é muito forte, muito conhecido aqui na Ásia, ele diz o seguinte: aprender a viver bem e aprende a viver bem e bem saberás morrer. Traduzindo é o seguinte: quem vive bem, morre bem. Uma pessoa que vive de forma digna, que vive de forma grandiosa, que vive pelo bem dos outros, não só para satisfazer os seus próprios desejos, ela consegue ter uma vida boa, uma vida com significado, uma vida ampla, vamos dizer assim. E no momento da morte, não importa se isso daí vai ser no momento vai ser provocado por um acidente ou por questões... A gente pode ir por ali? Aqui tem passagem? Então vamos. Então não importa o que aconteça no momento da morte da pessoa, ela consegue experimentar até esse momento tão doloroso com dignidade, com grandiosidade, com o coração transbordante da certeza de que ela se dedicou à felicidade das outras pessoas. E inclusive aquela frase inicial que eu disse do Dr. Ikeda, ele reflete exatamente isso. O questionamento dele é exatamente sobre a pessoa que vive pela felicidade das outras pessoas. Ela amplia de alguma forma, não só psicologicamente, mas até fisicamente, até relacionado ao próprio bem-estar dela. Ela amplia a capacidade de viver com mais energia vital. E uma pessoa com mais energia vital, ela tem recursos, mais habilidades para viver, para compreender a vida, para filosofar, para se relacionar bem com as outras pessoas. Então, resumidamente, uma compreensão mais profunda sobre a morte,
ela traz uma compreensão e uma ação mais humana em relação à vida. Então é isso que a gente vem refletindo nesses últimos minutos, essa última hora, né? Desde que a gente soube em relação ao que aconteceu com o Paulo Gustavo. E até um amigo me escreveu dizendo, ok, o Paulo Gustavo é um ator famoso, está provocando essa comoção nacional, mas e as outras 408 mil pessoas do Brasil que também faleceram de Covid? E a reflexão é bem simples, né? É óbvio que a vida de cada ser humano, para ele e para as pessoas ao redor dele, elas são o que importa e elas são realmente a coisa mais... nada é mais triste do que perder alguém que a gente ama. E no caso do Paulo Gustavo é porque ele é famoso e tem uma projeção nacional. Mas cada ser humano, cada vida, cada pessoa tem a profundidade e a dignidade para compreender a vida e enfrentar a morte da maneira mais digna, da maneira que possa provocar uma noção de eternidade, uma noção da grandeza do coração humano a partir daquele momento, a partir do momento que ela enfrenta a vida e enfrenta a morte também, né? É interessante que o Paulo Gustavo, ele tem uma legião de fãs, conhecido pelo Brasil todo e outros países. E, por exemplo, nós, né, ficamos muito mexidos com a partida dele e ele nem sabia da nossa existência, né? Então a gente vê assim o quanto cada pessoa pode deixar a sua história marcada na vida de outras pessoas, mesmo que não seja próximo fisicamente ou com algum laço, né, de familiar ou amizade, mas qual foi a obra que ele deixou para o mundo, né? E ele deixou o humor, ele deixou a comédia, e acredito que, como a Alessia comentou, muitas famílias identificaram a mãe, né, no papel que ele interpretou, a mãe brasileira. E muitas mães foram com seus filhos assistir a peça ou assistir o filme. E ele está partindo bem na semana do Dia das Mães, né? A gente ficou refletindo sobre isso, que é uma relação eterna, né? E a gente, enfim, sente muito, e não só a partida dele, mas de tantas pessoas que partiram agora com o Covid-19. Então é um dia de reflexão mesmo pra gente, de oração. Nossa caminhada hoje está mais com esse mood, assim, com esse sentimento. Isso. Então ela está mais reflexiva, né? Então a nossa reflexão hoje é exatamente a nossa conclusão, né? Exatamente sobre a questão da vida e da morte. O quanto a gente precisa compreender a morte para que a gente possa ter uma existência digna, uma existência sem arrependimentos. Essa é uma frase que o Dr. Ikeda ele fala muito na explicação dele sobre a vida e a morte. É que uma pessoa que se dedica ao outro e que faz a vida dela brilhar para jogar energia, luz, encorajamento para o outro, essa pessoa ela tem poucos ou quase não tem arrependimentos, porque ela consegue se doar. E quando você se doa, você zera o que você tem dentro de você em relação à satisfação, em relação à alegria. Não tem nada mais prazeroso do que trazer alegria para as outras pessoas. Então, no exemplo de hoje, né, desse ator, mas é um exemplo que a gente, com certeza, cada pessoa que está vivendo, que está passando por essa dificuldade no Brasil e no mundo todo, pode experimentar também. Então, essa é a nossa conclusão de hoje. A gente está fazendo nossa caminhada, o 3º dia, e é muito gostoso. E até ontem a Paola não pôde participar. Porque o tanto que o Alessia fez pedalando, né, mas foi bem interessante também. E eu não participei ontem, porque no primeiro dia da caminhada, depois a gente fez mais uma grande caminhada, porque a gente foi em algumas lojas, é feriado aqui no Japão, e acho que a gente andou mais de 12 mil passos, né? Eu exagerei. Aí eu cheguei com bastante dor no joelho, e no dia seguinte eu amanheci com muita dor no joelho direito, que foi o dia da 2ª caminhada dele. E aí eu na hora já mandei uma mensagem pro Thiago, né? Porque eu falei, puxa, eu amanheci com tanta dor, eu mal tô conseguindo andar dentro de casa. Mas a gente fez esse compromisso, né, da caminhada. Aí ele falou, não, você precisa repousar, porque senão você não vai conseguir recuperar o seu joelho. E então por isso que eu não participei, mas fiquei em casa fazendo alongamento. Ele me passou 3 exercícios que eu fiz imediatamente quando eu acordei.
E fiquei o dia todo dentro de casa, né? Eu não saí, fiquei repousando. E hoje amanheci completamente sem dor no joelho. Então, aê, Thiago! foi muito legal assim também. Fiquei pensando, puxa, é desafiador para muitas pessoas, né? Que sentem dor. Tem gente que tem doenças seríssimas, né? Física, muscular. Então, só de pensar em caminhar já é um grande sofrimento mesmo, de pensar da dor que vai sentir, né? Então, eu vou depois falar pro Thiago recomendar o alongamento que ele passou para mim. Quem tem dor no joelho, acho que vai ser muito interessante, né? Isso. Eu pude me recuperar, então foi uma grande reflexão para mim também. Às vezes a gente se força o nosso corpo além do limite, mas a gente precisa também entender que repouso, descanso é importante. Muito bom. Gente, muito obrigado. A gente vai continuar nossa caminhada aqui. A gente, na verdade, vai fazer compra daqui a pouco. Tô com o meu carrinho aqui. Isso. Um beijo, obrigado e se cuidem. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau.